Paz do Senhor, meus amados, vamos orar. Eu achei uma pedra aqui hoje, que dormiu, flash. Vamos orar, Senhor. Pai querido, obrigado mais uma vez por estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Abençoa-nos, ó Deus. Abre o nosso entendimento. Perdoa as nossas falhas. Nos ajude a entender a Tua Palavra como o Senhor quer que entendamos. Ela é perfeita, o Senhor é perfeito, nós falhos. Nós agradecemos a Ti pela misericórdia e por Jesus Cristo, que veio para tomar o nosso lugar naquela cruz e nos salvar. Os nossos pecados foram levados para serem apagados da Tua presença. Portanto, te pedimos que o Senhor nos perdoe hoje também mais uma vez, por palavras, por pensamentos e por ações. Em nome de Jesus, Pai, agora ajuda-nos nesse estudo maravilhoso. Nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. O estudo hoje vai ser muito bom, amados. Vocês vão ver que na Bíblia, existe uma forma de Deus se comunicar conosco que é perfeito. Deus é perfeito. E nada na Bíblia se perde. Nada na Bíblia foi deixado ali aleatoriamente, porque não tinha o que falar, acrescentou. Tudo que está na palavra de Deus tem um sentido. Nós vamos ver hoje os simbolismos das cores, dos metais, dos panos, né? Tudo isso que simboliza apontando para Jesus. Então, tudo isso do Velho Testamento é o antítipo, né? Porque o tipo apontava para o que viria. E o antítipo que é o cumprimento daquilo que era. É igual um prédio. Você vai comprar um prédio, um apartamento, você tem lá a maquete, né? Então você olhando, você já vê como vai ser aquilo. No Velho Testamento, Deus, Ele fez esse visual para que o povo pudesse entender como que era. Mas Jesus, depois que Ele veio, o antítipo veio, Ele disse: agora bem-aventurados que não viram e creram. Que antes o povo tinha que ver para crer. Agora nós cremos sem ver. Isso chama-se fé. Né? Ok? Então, a introdução ao tabernáculo. Essa lição, ela apresenta uma ilustração que bem caracteriza a razão pela qual estudamos tipos, símbolos da Bíblia. Tem referências e passagens bíblicas no Novo Testamento que valorizam esse estudo. Então, tudo que nós vamos estudar aqui, a gente encontra a base no Novo Testamento. Então, vamos fazer a referência aqui àquilo que se encontra em destaque no tabernáculo, né? Os textos 4 e 5 da lição vão se dedicar, e vocês devem ter muita atenção para isso, para vocês gravarem mais ou menos aquilo que é de significativa importância. Então vamos lá. Tipos e símbolos do tabernáculo. Os irmãos têm na página aí que aparece a mesa dos pães da proposição, a figura está aí, o altar de incenso, a arca da aliança, o candeeiro de ouro, a pia de bronze e o altar do holocausto. Então, se você olhar, ela segue essa sequência aqui, né? De baixo para cima, aqui, ó, até chegar na arca da aliança, ok? Então, o Antigo Testamento, ali, em certo aspecto, ele lembra esses livros infantis, que são todos ilustrados, exatamente para que as crianças, vendo e ouvindo,
elas possam guardar melhor. É interessante que o audiovisual, ele traz um maior aprendizado, não é verdade? Quando você vê a figura e alguém fala dessa figura, você grava mais facilmente. Se nós falarmos aqui sobre um certo material, uma certa peça, eu posso explicar para vocês, mas cada um, se não ver a figura, vai interpretar de uma forma diferente. Não é verdade? Então, tudo tem seu objetivo. E o objetivo de Deus no Antigo Testamento era apontar para aquilo que seria cumprido no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento explica em forma escrita que tais figuras querem expressar. Então, hoje, há muitos cristãos que leem o Novo Testamento, mas esquecem-se das gravuras maravilhosas que Deus lhes deu nas páginas do Antigo Testamento. Essa atitude tem levado crentes a criarem interpretações e doutrinas errôneas, né? Pela falta de um ponto fixo de partida no estudo das Escrituras, da Bíblia. O estudo de tipos e símbolos bíblicos conduz o cristão a uma mesa farta e sadia para a interpretação da Bíblia. Então, se vocês prestarem bem atenção e leram bem o livro, vocês podem reler, tirar as dúvidas depois. Vocês vão ver que cada objeto desse, cada cor, cada material, o tipo, tinha uma certa... Se você tem um estudo sobre o tabernáculo, mas que eles falam até dos pregos, das cortinas, do que representa cada coisa. Aqui tem uma revista da Escola Dominical que fala sobre esse assunto aqui, que nós estudamos também em 3 meses ela. Mas vamos ver aqui o que nós temos aqui nesse livro. O Novo Testamento e os símbolos do Antigo Testamento. Bom, Cristo, ele sempre valorizou o estudo de tipos, porque os tipos e os símbolos bíblicos apontavam exatamente para ele. Ele, Jesus, era o cumprimento de tudo aquilo que Deus queria mostrar em figura no Velho Testamento, ok? Então, por exemplo, a serpente de bronze que foi levantada por Moisés no deserto é o símbolo da morte de Cristo na cruz do Calvário. Em João 3, normalmente os irmãos ouvem que eu falo na Santa Ceia, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquela serpente de bronze, que mais tarde teve que ser destruída, porque o povo achava que aquela figura podia fazer milagres também, ou tinha poder, então teve que ser derretida para que o povo não caísse na idolatria, né? Mas quando Deus mandou Moisés fazer aquela serpente, porque havia uma praga de víboras que picavam o povo e muitos morriam, mas aquele que fosse picado pela serpente e olhasse para a serpente de bronze pendurada ali naquele mastro, ele sarava. Então isso significa que nós somos feridos de morte pelo pecado, mas quando a gente vem a Jesus, olha para Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé e nos cura dessa cura que é eterna, né? A salvação da nossa alma. Também Pedro escreveu que nós somos pedras vivas e edificados como casa espiritual, lá em capítulo 2, versículo 1 Pedro 2, 5, ele diz que nos permite deduzir que o templo e as pedras são referências aos cristãos. O templo foi construído com pedras, elas se encaixavam uma na outra. E nós somos considerados esse templo hoje, né? Vós sois o meu templo. Deus diz, eu não habito em templo feito por mãos. Vós sois o meu templo, diz o Senhor. Quer dizer,
Aquilo lá era um tipo do que nós hoje somos, o templo, a habitação do Espírito Santo, onde a presença de Deus está. A presença de Deus está em nós. E o mundo deve ver isso em nós. Entendeu? Então, por isso que Jesus falou, deixe brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, você deve olhar e para si mesmo dizer, será que eu tenho brilhado essa luz? Será que estão vendo Deus, Jesus em minha vida? E se a gente se fizer essa pergunta, a gente vai procurando buscar a ajuda do alto para se corrigir, para que o mundo veja, não nós, veja Cristo em nós. Né? Ok? E aquele carneiro preso pelos chifres e ofertado no lugar de Isaac, quando Abraão foi sacrificá-lo, é o símbolo de Cristo, porque o inocente é preso à cruz pela humanidade, e a seu respeito disse João Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o quarto e último aqui, o escritor, a epístola aos Hebreus, lá em Hebreus 10, 19 e 20, ele afirma que Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho para entrarmos com ousadia, ele diz no texto, na presença de Deus, lá no lugar santíssimo, através do véu. E lembra que havia um véu entre o lugar santo e o lugar santíssimo, um véu grosso. E quando Jesus morreu, aquele véu se rasgou de alto a baixo. Isso significa que agora estava aberta a porta. Quem chega no lugar santo já tem acesso ao Santíssimo. Então, quando nós estamos orando, nós já entramos na presença de Deus, onde Jesus está sentado à sua direita, intercedendo por nós. Que maravilha, que privilégio, né? Como a gente deve dar importância para isso. Então, na verdade, o véu do tabernáculo simbolizava a encarnação de Jesus, que é o Filho de Deus. E esse véu rasgado agora simboliza as suas carnes que foram rasgadas na cruz, quando ele morreu. Então, a definição do tipo ou símbolo bíblico. Vamos lá. Marsh, ele define assim: um tipo é uma semelhança divinamente ordenada, um tipo, né? Um modelo, pelo qual pessoas, objetos e eventos celestiais são demonstrados pelos terrestres. Para que uma coisa seja tipo da outra, ela, a primeira, não só deve ser uma semelhança da segunda, mas uma instituição original deve ter sido determinado que tivesse esta semelhança. Isso é, o antítipo é a realidade ou a realização que o tipo mostrava. Então, esse antítipo é o que vem mostrar o que é verdadeiro. Então, o Velho Testamento era o tipo, apontava sempre para Jesus, né? E por que nós devemos estudar os símbolos, amados? Aqui fala, Agostinho disse assim: o Novo Testamento acha-se no Velho, e o Velho, pelo Novo, é explicado. Ok? E então, tem algumas razões por que isso acontece. Primeiro, Deus mesmo enfatiza os símbolos. Um escritor do século passado disse que os símbolos do Antigo Testamento formam o alfabeto da linguagem da qual está escrito o Novo Testamento. Jesus usou durante o seu ministério muitas vezes e demonstrou como eles simbolizavam a si mesmo. É o caso, por exemplo, dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus se aproxima deles, eles estavam falando a respeito de Jesus, que tinha sido morto e já fazia agora 3 dias. E Jesus, então, aproximando-se, conversando com ele, mas não estava escrito,
desde Moisés, e começou a falar das Escrituras para eles, né? Sobre o que era necessário que isso acontecesse. E depois os símbolos. Eles falam também que de Cristo, porque declarou aos judeus que o próprio Moisés havia falado dele. Agora, os escritores do Novo Testamento sempre fizeram referências aos símbolos do Antigo Testamento, confirmando-os como reais e também verdadeiros. Todo símbolo e sombra do Antigo Testamento deveriam cumprir-se em Novo Testamento. Como exemplo dessa afirmação, citamos apenas o Evangelho, esse Evangelho segundo João, que pode ser comparado a um só símbolo, que é o quê? O tabernáculo. O tabernáculo dividido em 3 partes. Irmãos, lembra que quem participou do estudo do tabernáculo que nós falamos, sempre é o átrio, o lugar santo santíssimo. Então, isso mostra que sempre há caminho, a verdade, a vida, bebê, jovem e adulto espiritual, servo, amigo e irmão. Tem todo o simbolismo. A gente entra como servo, depois de um tempo de intimidade com Cristo se torna amigo, como ele disse, já não chamo mais vocês de servo, mas vou chamar de amigos, porque tudo quanto o Pai tem me dado, eu tenho passado para vocês. O servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. Depois, quando ele ressuscita, ele diz, diga aos meus irmãos que eu vou para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Que maravilha, né? Como é interessante. Então, do capítulo 1 até o 12 do Evangelho de João, fala sobre o quê? Qual o teor? É o ministério terreno de Cristo. E paralelo ao tabernáculo, o que significa? Aberto todo o povo da terra, né? Agora, Cristo fala apenas aos seus discípulos, aonde? Do 13 ao 17, porque agora já é intimidade. É o lugar santo, a segunda porta, onde entrava apenas os judeus. E depois, Cristo fala com o Pai, manifestando a sua natureza divina do 18 até o 21. Já no 17, Jesus já faz a oração sacerdotal, falando com o Pai, né? Dizendo, olha, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Para que eles, fazendo assim, o mundo vai saber que o Senhor me enviou, né? Então veja que a nossa responsabilidade diante do mundo é mostrar Jesus para as pessoas. Então, agora no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote pode entrar uma vez por ano e ali comungar com Deus, isso é, fazer a intercessão pelo povo, uma vez por ano, né? E qual é, da maneira que nós ensinamos as crianças através de esse método audiovisual, gravuras, objetos, o próprio Deus ensinava a raça humana através de muitos símbolos, figuras, né? Coisas naturais ou que pessoas representavam verdades espirituais. Então, ou eram coisas naturais, ou eram pessoas que representavam essas verdades. Então, no tabernáculo, nós lemos o ABC de toda a revelação divina no tocante à redenção. E qual o valor espiritual do estudo de símbolo? Eu vou estudar o símbolo. Qual é o valor espiritual? Nós vamos entrar daqui a pouco em números também, os números da Bíblia. Mas precisamos tomar cuidado para não começar a entrar na numerologia, ou a cabala, né? Que os judeus têm muito isso, né? Eles usam muito numerologia, estudos, e contando-nos, é lógico, Deus usa sim,
mas não precisamos tomar cuidado porque muita gente acaba se precipitando e começando a criar doutrinas em cima disso aí, ok? Vamos lá. O valor espiritual dos símbolos. Um dos grandes proveitos, então, são os resultados espirituais que geram em nossa alma. Todo aquele que estuda esse assunto, tão logo apropria-se dele, pode ser comparado a um cego que, de repente, passa a enxergar, ou um prisioneiro que se achava limitado no espaço da sua cela, mas posto em liberdade tem todo o mundo livre para percorrer. Então, que o Espírito Santo possa nos conduzir agora por esses novos e gloriosos e infinitos campos de estudo e meditar na lei do Senhor, né? Como o Salmo 1 diz, é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele sempre será próspero, né? Como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. As suas folhas não caem, dá o fruto da estação própria. Tudo quanto fizer prosperará. Então, quando nós estudamos isso, levamos a sério, guardamos a palavra de Deus, a gente vê como é grande esse Deus que nós servimos, tão poderoso, inimaginável. Mas é bom saber que Ele cuida de nós. 7.1 D 2 A e 3 A. Ok, agora o panorama geral agora do tabernáculo. Vamos dar um panorama. A ordem das instruções dadas por Deus a Moisés, quando ele mandou Moisés fazer o tabernáculo, foi feito e arranjado conforme a ordem recebida. Ou seja, Deus, o tabernáculo começa de dentro para fora, do mais íntimo para fora, entendeu? A primeira peça que foi construída do tabernáculo foi exatamente a que ficava no lugar santíssimo, né? Então, o lugar santíssimo, daí para o pátio ou átrio, local onde foi colocado o altar de bronze, que era ali logo na entrada, o altar de sacrifício, e a ordem partiu de Deus para o homem. Agora vamos nos lembrar do caminho do Filho de Deus, Jesus. Ele desceu do seio do seu pai, veio à manjedoura em Belém, e depois ao Calvário, alcançando o pecador desgarrado. A ordem na qual nossas almas percebem a verdade é de fora para dentro, já ao contrário. Então, por dentro a gente está morto. Espiritualmente, o homem está morto. Então, não tem como ter comunicação com Deus. Mas ele recebe, ouvir, né? Ouve o Evangelho, alguém lhe apresenta Jesus. Aí ele recebe isso, e quando ele recebe o Espírito Santo, vem habitar nele, e aí ele revive. Aquele espírito que estava morto, reviveu. É por isso que fala novo nascimento, nova vida, tudo se faz novo, as coisas velhas já passaram. Então não tem como uma pessoa dizer que creu em Jesus e continuar vivendo a velha vida, né? Não tem. Então, na verdade, começamos na porta, né? Quando você olha para o tabernáculo, começa na porta do tabernáculo, que fala da decisão, e no altar de bronze, que é a salvação, quando você ali renuncia a tudo aquilo que trouxe do mundo, né? O altar de sacrifício hoje não é mais sacrifício de animais, mas é sacrificar a malícia, o engano, a inveja, a mentira, tudo aquilo que nós praticávamos lá, a gente vai jogar fora ali, né? O nosso eu, o nosso próprio eu, o ego, tudo vai ficar ali. Porque senão você não consegue prosseguir na nova vida com o seu eu lá do mundo. Aquele que você sempre se julgava
dono da razão, dono da verdade. Na verdade, a verdade para nós é Jesus Cristo e a sua palavra. É baseado nela que a gente vive agora. E nós não somos mais de nós mesmos, lembra? 2 Coríntios 5,15, aquele que vive agora, não viva mais para si, mas viva para aquele por quem por ele morreu e ressuscitou. É por isso que Paulo dizia, já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim, ok? Então, na verdade, agora começamos na porta, fala da decisão, vamos no altar de bronze e renunciamos aquelas coisas velhas do passado, que é a salvação. Aí chegamos no lavatório, que é a santificação. Quanto mais você lê a Bíblia, mais ela te lava, te limpa. Sabia que a Bíblia também é considerada como água que lava? Quando você lê a Bíblia, toda vez que você está lendo a palavra, ela está fazendo alguma limpeza em você. Isso é algo automático. A palavra de Deus em si, ela tem poder. Você lê a palavra e ela vai removendo. E você quase que não percebe isso. Mas você começa a ver que as pessoas começam a notar. Seu palavreado muda, seu comportamento muda, sua forma de reagir às coisas muda. Aí você... É natural. O fruto do Espírito tem que ser natural na nossa vida, não pode ser forçado. Agora, hoje eu vou amar, hoje eu vou ter paciência, hoje não. Você deixa o Espírito fazer, você vai fazer e vai ser uma hipocrisia só. Sabe aquele negócio de porque que é hipócrita? Faz o papel de alguém que você não é. Então, lembra que eu falei que no seminário Passo de Fé, os estudantes vinham para morar 3 meses com a gente, para estudar, trabalhar o caráter cristão. Pegava os celulares dele, pegava tudo, deixava eles ali internados, né? Aí, durante o trabalhar, era uma beleza. Os moços pegavam, puxavam a cadeira para as meninas e tal, aquela coisa, aquele respeito, aquela educação, né? Aí, na outra semana, no final de semana, já entregava o celular, já podia voltar para casa, rever os exames, depois voltar na segunda, ou domingo à noite, ou na segunda-feira de manhãzinha para começar a aula. Aí, quando a gente ia tomar o café pela manhã, já se via aquela, esse lugar é meu, você está sentando no meu lugar. Aí eu falei assim, opa, bem-vindos, hoje vocês chegaram. Semana passada não era vocês, era o que vocês acham que deve ser. Agora daqui para frente é o que vocês são. Vamos trabalhar nisso? E aí a gente começava a trabalhar no caráter. E tinha gente que chorava, tinha gente que esperneava. Mas é o trabalhar no caráter. Muitas vezes, né, a gente não quer isso. Tinha até gente que fala, não, a minha igreja eu já prego, eu já falo, já. Então você vai fazer a capela hoje, que era toda de manhã. Aí ele leu um texto, falou de outro texto, o contexto virou, deu cambota, pirueta, e daqui a pouco eu fico... É a primeira coisa. Falei assim, você sempre fala assim na sua igreja? Toda vez que você tem oportunidade? Eu tenho dó dos irmãos. Aí ele murchou. Aquele, sabe, se a gente sobe no púlpito com o peito estufado, a gente desce murcho. Você quer descer bem, então você tem que subir humilde. Porque só Deus conhece o nosso coração. E demais, depois que ele chorou, eu fui falar com ele, olha, é assim, 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 vai firme, você vai conseguir, você veio aqui para isso mesmo. Aí quando 15 dias depois voltou para a igreja dele, já deu uma palavra lá, o pastor falou assim, opa, agora você está... Aí agora está vendo? Ele falou assim, ele mesmo falou, pastor, gostou, porque agora eu estou falando coisa com coisa. Então, veja bem, amados, não é questão de saber ou não saber, é questão de humildade. Porque quando você sobe em qualquer lugar ou fala com alguém, quem usa é o Espírito Santo, ok? Nós precisamos ter essa humildade de reconhecermos. Eu posso dizer
que eu tenho de ministério mais anos do que muitos de vocês aqui. Mas nem por isso eu já sei tudo. Eu sempre estou aprendendo. Isso não é falsa humildade, é realidade, é verdade. A gente sempre vai aprender e vai morrer aprendendo. Lá no céu a gente não vai precisar perguntar. A Bíblia diz que a gente não vai precisar perguntar nada. Mas enquanto estivermos na terra, não importa a idade, a gente precisa conhecer mais. Amém? Bom, agora veja bem. Essa sequência que nós falamos, né? Que Deus começou dele para o homem e o homem recebe de fora para dentro. Em Efésios, Deus começa revelando a si mesmo. Ele fala da sua glória, propósito e graça em Cristo, antes que o mundo existisse. Agora, no capítulo 1, ele busca o homem e o encontra em pecado. Depois ele levanta-o e o faz assentar nos lugares celestiais. Entendeu? E esses lugares celestiais têm que ser em Cristo Jesus, não é? Essa sim é a verdadeira ordem de Deus para nos fazer superiores. Nós, pela humildade, né? Nas alturas santas ninguém chega sem as asas da humilhação. Você quer ser uma pessoa grande, seja aquela que mais serve. Isso que Jesus falou para os discípulos: no meu reino, quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Então, se a gente entender isso, Deus sempre vai usar você. Ele pode, porque sabe que você não vai se ensoberbecer por causa de uma graça, né? Deus às vezes dá um tijolo para a gente já sobe, já acha que é mais alto que todo mundo, né? E já fica olhando de cima para baixo. E aí Deus tira o tijolo, você cai de novo. Agora, quando você vai entendendo por que Deus colocou o tijolo, você vai degrau em degrau, até chegar à estatura de um varão perfeito, que não vai ser aqui. Bom, desse modo, nós vemos que a redenção, do ponto de vista divino, abrange o lugar santíssimo até a porta do átrio. Agora, do ponto de vista humano, operando no pecador, ela abrange da porta ao lugar santíssimo. Então, de Deus vem. Agora, nós, o homem, ele entra, ele começa pela porta, começa no pátio. Do pátio, no lugar santo, do lugar santo, no lugar santíssimo. Em Romanos, quando Paulo escreve Romanos, se você quiser saber como Deus encontrou o homem e como o pecado destrói e desgraça o homem, leia Romanos. Você tem um tratado ali de salvação. Então Deus começa na porta do átrio, descreve o homem na condição de perdido, desde o Romano 1 até o 3, que diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Agora, por meio da salvação, Deus tira esse homem da condenação e acaba por santificá-lo pela fé. Em Romanos 5, por exemplo, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Né? Romanos 8, ele começa: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? E assegura que não há separação agora entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Porque 5:1 fala sobre a justificação. Justificados, pois, pela fé, isso é a dívida que tínhamos, a culpa, agora ela é tirada pela fé. Justificados, pois, pela fé, agora nós temos paz com Deus. Ora, se agora que temos paz com Deus, então antes não havia paz com Deus. Porque tem a paz com Deus para depois ter a paz de Deus. Aí temos paz com os homens. Né? Quem gosta de fazer pregação e fazer esboços,
você pode falar sobre as 3 fases da paz. Primeiro, a paz com Deus. Quando você tem essa paz com Deus através de Cristo, você recebe a paz de Deus. Você vai ser aquela paz dentro do que Jesus falou, a paz que eu vou dar a vocês, o mundo não tem. Então é a paz de Deus. E aí então é possível a gente ter paz com os homens. Ok? Então sem essa paz de Deus é difícil ter paz com os homens. Porque nós sempre estamos disputando, né? Agora, a segmentação do tabernáculo. O estudo do tabernáculo nos permite identificar as partes que era segmentada. Cada uma tinha uma finalidade divina específica. Então, vamos ver a parte. Por exemplo, o pátio. O pátio ou o átrio era o lugar de encontro de todo adorador judeu. As cortinas que envolviam correspondem ao pecador fora da comunhão com Deus por causa do pecado. Então, essa exclusão seria temporária, pois o material que essas cortinas eram compostas, tanto da primeira como da segunda porta, da segunda e terceira porta, era o linho. Linho fala disso. Então, a porta, a entrada, fala-nos do acesso a Deus. O altar de bronze representa a expiação pelo pecado, ao passo que a pia de bronze simboliza a purificação para o serviço do Senhor. Vós já estáis lavados pela regeneração da água, que é a palavra de Deus. Ela regenera, ela vai nos fazendo novo. O bronze, na tipologia bíblica, diz respeito a julgamento e juízo sobre o pecado. Agora, o lugar santo, esse lugar é o lugar de execução de serviço dos sacerdotes, os filhos de Arão. Então, tinha 3 objetivos esse lugar. A mesa dos pães, por exemplo, os pães asmos, era um símbolo de comunhão e alimento espiritual, fortalecimento. Ali a gente se torna jovem. Então, João diz, né? Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, na segunda porta se torna jovem. Agora, o candeeiro de ouro, que está ali também, simboliza o testemunho. E o altar de incenso é o símbolo da comunhão e intercessão. Porque as orações dos crentes são consideradas como incenso, que os anjos colocam na presença do Senhor. E ele então começa a responder as orações. Além, Apocalipse mostra os anjos derramando as taças de incenso, que são as orações dos santos na presença do Senhor, de intercessão, de clamor, de súplica, de adoração. Tudo está lá e na presença do Senhor. Agora, do lugar santíssimo, era separado do lugar santo por um véu. Significado que o acesso à presença de Deus estava bloqueado por causa do pecado do homem. Ok? A separação entre o homem e Deus é o pecado. E nesse lugar a plenitude da santidade divina se manifestava. Nele havia a arca, que era depositária das 2 tábuas da lei, tábuas essas que representavam a justiça de Deus. E sobre a arca estava o propiciatório, a tampa da arca, chamado propiciatório, que simbolizava a reconciliação com Deus por meio de Cristo, porque o sangue dos animais era derramado ali, no propiciatório da arca. Ok? Então, agora o próprio Filho de Deus levou o sangue dele lá na presença do Pai, né? Porque lá, a arca era um simbolismo do que havia no céu. Então, quando o sumo sacerdote espargia o sangue ali, e representava que o sangue de Jesus ia propiciar para nós, diante de Deus, o perdão de todos os nossos pecados. Então, e outra, a arca simboliza também a Cristo, porque
ele era recoberto de ouro, mas era feito de madeira, recoberta de ouro, na qual vemos a dupla natureza de Jesus, a humana e a divina. 4, 5, 6, 7 e 8. B, né? O texto 3 fala do simbolismo dos números da Bíblia. Vamos entrar nos números agora. Tem pouco tempo para se falar sobre isso, ele mesmo está falando aqui, tipologia numérica, né? Referente aos números que tem na Bíblia. Mas vamos trabalhar alguns aqui. Por exemplo, o número 1. Né? O número 1 fala de unidade e primazia. Lá em Efésios 4, de 4 a 6, vamos ler esse texto. Há somente corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos e está em todos. Então, o número 1, ele tem muitos significados, todos relacionados ao quê? A unidade. Entre si. Você olha, só vê um. Né? Como o texto de Efésios indica, o número 1 é o número da unidade, é desejo de Cristo que a sua igreja seja uma. Lá em João 17, na oração sacerdotal, no versículo 21, Jesus falou, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Então, unidade. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a vontade não é de Deus, não é que haja unidade terrena orgânica. Isso é, que a sua igreja seja uma mera organização, mas um organismo vivo. Deve haver unidade no espírito e em propósito também. Qual o propósito da igreja na terra, amados? É evangelizar, é levar o evangelho de salvação. Depois, esses salvos vão se organizar em corais, em orquestras, em músicos, em louvor. Mas esse não é o objetivo da igreja em si. O primeiro objetivo é evangelizar. Então, muitas vezes nós falhamos nisso. Ficamos muito dentro das quatro paredes, esquecemos que lá fora é que é necessário que nós venhamos brilhar nossa luz. Que brilhar a luz perto de outra luz não faz muito efeito, mas brilhar no meio das trevas, uma luzinha pequenininha, você vê de longe, não é verdade? Então, deve haver unidade no espírito, em propósito, que é mais importante, e não apenas os laços da organização. Unidade é muito mais do que uma simples união. O número 1, ele também indica a primazia, ou algo mais importante. A primeira vez que a Páscoa foi celebrada, ocasião que foi estabelecida, Israel comemorou no 7º mês do ano. Deus, entretanto, transportou a data do 7º para o 1º mês, e a primeira Páscoa passou a ser o aniversário de Israel como um povo escolhido de Deus. É interessante que tudo se coloca dentro dessa primazia, né? Primeiro, o que é Deus? Buscar em Jesus lá em Mateus 6, quando ele estava falando das necessidades da vida, né? Comer, beber e vestir, ele falou assim, olha, Deus sabe que vocês precisam disso. O Pai Celestial sabe, mas busque em primeiro lugar, dê primazia ao reino de Deus e à sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Que coisa maravilhosa. O número 3 é o número da Trindade.
3 definições apresentadas pela Bíblia a respeito de Deus. Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é amor. 3 definições também de Jesus. Jesus, ele não falou em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, no Calvário, Jesus foi crucificado na hora terceira. Acima da cabeça de Jesus na cruz estavam as palavras Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em 3 línguas, que era hebraico, o grego e o latim. Cristo permaneceu no túmulo por 3 dias. Deus testificou acerca de Deus Filho por 3 vezes, direto do céu, através dos evangelhos, né? No batismo, em outras partes, Deus falou. Lá no batismo, este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. E Jesus ressuscitou 3 mortos, que a Bíblia registrou, né? Pode até ter ressuscitado mais, mas ele ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e também a Lázaro, ok? Os principais festas dos judeus, eram 3, que era a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. O Rio Jordão foi milagrosamente dividido 3 vezes também. Quando Israel atravessou no caminho de Canaã, depois quando por ele passou Elias antes de ser trasladado, e depois Eliseu voltando também. Ele falou, se Elias abriu também, eu quero ver se eu abro isso aí. Aí ele estendeu e o rio abriu. E no tabernáculo havia 3. Entrada do pátio, né? A porta, primeira porta. A segunda porta, o lugar santo, e a terceira, o lugar santíssimo. Na primeira entrada tinha o ouro, prata e bronze, que são os metais que tinha ali. O tipo de luz no pátio ou átrio é a luz do sol, a luz natural. No lugar santo, a luz do candeeiro, artificial. E no lugar santíssimo, a luz do Shekinah, isso é da presença de Deus ali. Interessante que quando a pessoa, o crente, ele não avança no conhecimento de Deus, isso da gente dá no estudo do tabernáculo, quem participou lembra, ele tem horas que ele tem, puxa, entendi, está claro, é como a luz do dia, mas chega a noite, chega o tempo ruim, porque lá no pátio, se a pessoa vai dormir ali, é gelado à noite. De dia pode fazer até 50, tem lugares que faz até mais do que 50 graus no deserto, mas à noite quase 0 graus. Então a pessoa passa de um extremo para o outro. É aqueles crentes que um dia está no inferno, outro dia está no céu, tá? Está no céu, está no inferno, está no céu. Eu acho que não dá mais. Aí vai lá, glória a Deus, aleluia. Tem um rapaz que é assim, a gente sabia quando ele estava com problema, quando ele estava quieto na igreja. Porque quando ele estava bem, ele estava nos glória alto na igreja, e falou assim, opa, agora ele tá, parece que acertou alguma coisa aí. Mas, então esse é o porque está no pátio, ainda não avançou. Nós não podemos parar onde, para mim está bom, tá legal, já aceitei Jesus, estou salvo, agora é só esperar a ida para o céu. Não, tem trabalho pronto para ti, cristão. O hino da harpa não deixa a gente ficar sentadinho, não. Bom, esses tipos de luzes, na verdade, é bem fácil explicar o porquê muita gente ainda não está bem. Mas quando chega na segunda porta, tem a luz ali que tinha que ser alimentado sempre, né? Tem que ser, não podia faltar o óleo, né? E no lugar santíssimo já não, já tudo ali era a Shekinah de Deus. Onde Deus está, não precisa de luz, porque Ele é a luz, né? Jesus mesmo dizia, Ele é a luz que ilumina todo homem, né? O sangue era espargido 3 vezes, no altar do holocausto, no altar de incenso e depois no propiciatório. Encontramos o tipo de tríplice natureza humana. Pátio ou átrio representa o homem físico, isto é, seu corpo material.
O lugar santo, que é a segunda porta, representa o homem intelectual ou a alma moral, isso é, entendimento, ok? E no lugar santíssimo representa o homem espiritual ou o espírito, isso é, ali, é por isso que no louvor que a gente fala para os músicos, olha, preste atenção, você tem que começar com celebração, dizer o que ele fez. Depois o segundo louvor, que é antes do pastor pregar, é o que ele é. E depois na terceira porta, não tem que falar o que ele é, o que ele fez, é só adorar. Entendeu? E se a gente seguir essa sequência, quando o pregador vem pregar, ele já pega o povo em que lugar? No lugar santíssimo, onde Deus vai falar. Então é muito importante isso. A gente tem falado, eu vejo muitas vezes igrejas que começam com louvor quase para, né? E depois chega no último louvor que o pastor vai, antes do pastor pregar, põe a igreja empolvorosa. Todo mundo saltitando, cantando, aí o pastor, todo mundo senta, aí o pastor vai falar, todo mundo ainda está agitado ainda. Aí até que o pastor acalma todo mundo para depois trazer a palavra. Os irmãos entendem? Ah, pastor, e se não for nessa ordem? Não tem problema, é louvor a Deus. Mas existe essa sequência, ok? Não é pecado não fazer isso. Mas ajuda-se a seguir essa ordem, né? Quando você entra para o pátio, você é celebração, você foi salva. Você é nova criatura, você agora vai começar a ser trabalhada, né? Agora o número 6. Número 6 é o número do homem, né? A começar pela constatação de ter ele sido criado, que dia? Sexto dia da semana da criação. A imagem de Nabucodonosor, conforme Daniel, tinha 6 côvados de largura e 60 de altura. O capítulo precedente fala-nos do reino de Nabucodonosor, o império da Babilônia, como apresentado o governo humano. O número do anticristo, lá em Apocalipse 13, 18, é um triplo de 6, né? 666, ok? É 6 repetido 3 vezes, a trindade. Número 7, aí já é o número da perfeição divina. Número 7, Deus criou o universo em 6 dias e no 7º descansou. Deus instituiu a semana com 7 dias. 7 homens da Bíblia viveram mais de 900 anos. As Escrituras falam também de 7 terremotos, sendo que o 7º ainda está por acontecer. Tá? E Isaías 11 fornece a descrição dos 7 nomes do Espírito Santo. Dá 7 nomes, mas o Espírito é um só. Né? No livro de Apocalipse, muitos 7 são mencionados, né? 7 cartas, 7 trombetas, 7 castiçais, 7 taças, 7 igrejas, 7 selos, 7 trovões. Esses fatos revelam ser o número 7 da divina perfeição. Ok? O que simboliza o desejo de Cristo em relação à sua igreja? Número 1. Especialmente relacionado à característica da trindade. Qual que é? 3. Representa o número de homem. Qual é? 6. E repetido 3 vezes é o número do anticristo. 666. Número representativo da perfeição divina é o 7. Muito bem. E as 4 cores, o tabernáculo tinha 4 cores. Então vamos lá. Azul, púrpura, escarlate e branco. O que simboliza o azul? Lá em Números 15, 37 a 40, menciona a cor azul. Trata-se de um trecho bíblico importante para esse assunto que estamos discutindo, pois nele Deus ordena ao seu povo que usasse o quê? Franjas e um cordão em volta das bordas dos seus vestidos, para fazer lembrar que era um povo especial a ele pertencente. Então, o único desejo de Deus é ligar-nos com os altos céus. Cor azul, lembra o céu?
céu lembra a cor azul, que por sua vez fala-nos da natureza celestial do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele muito falou acerca do céu enquanto esteve na terra. E que ele disse lá em João 16:28? Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Isso. Na sua oração sacerdotal, né, para os discípulos, Jesus fala que a glória que ele tinha com Deus antes mesmo que o mundo existisse. Ele pediu: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha. Porque ele, para se tornar homem, despojou-se dessa glória. Isso é, ele deixou a glória para encarnar e ser Emanuel, Deus conosco. Agora vamos ler João 1:1 e 1:14. O que diz João 1:1? Quem lembra de cor? No princípio, e o verbo era Deus. Depois, o 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Para ver a glória do Senhor, amados, essa glória, ela é limitada para nós, senão a gente não aguenta. Quando Moisés quis ver a glória de Deus, né, Deus falou: não, Moisés, nenhuma carne pode me ver a minha glória e viver. E ele ficou numa fenda de uma rocha. A Bíblia diz que Deus passou, só deixou ele ver o rastro da glória, só não deixou ver a glória toda. Ele chegou lá embaixo, ligaram um farol de milha no rosto dele, que o povo não conseguia olhar para o rosto dele, tiveram que colocar uma cortina, uma coberta, para ele falar com o povo. Sabe por que ele viu? A turma dizia: manda a sua glória aqui, Deus deixa a sua glória. Você quer morrer, cara? Agora Deus permite sim fagulhas, fiascos daquela glória, e a gente se enche. Aí nós: estou cheio da glória. É uma gotinha, mas a gente fica cheio. Glória a Deus. Então, na verdade, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Um dos inimigos do nosso é o mundo. E a nossa fé vence o mundo, ok? A púrpura, essa cor púrpura é a cor da realeza. Lá em Juízes 8:26 diz que as vestes usadas pelos reis midianitas eram dessa cor. Lá em Esther 8:15 está registrado que Mardoqueu tinha sobre suas demais vestes uma capa de linho fino e púrpura, no momento em que foi honrado pelo rei Assuero, esposo de Esther. Também em Daniel 5:29, lemos que o rei Belsazar honrou Daniel por interpretar os escritos na parede, vestindo-o de púrpura. E púrpura, sem dúvida, significa honraria e refere-se ao reinado de Cristo e a sua realeza. Então, ele voluntariamente se humilhou. E Deus o exaltou, soberanamente. Ele deu o quê? Um nome que está acima de todo nome. E Jesus teria o trono de Davi. Paulo aponta-o como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Apocalipse diz, o que ele diz em Apocalipse? Vamos ler? Oh, glória! Então, púrpura, pois, representa a realeza. Ok? O escarlate, Isaías 53, 5 e 6, as palavras
transgressões, pisaduras, sarados, desgarrados. Escarlate é a cor vermelha, cor de sangue. Essa cor lembra sofrimento, sacrifício. No Oriente, a cor escarlate era obtida através do esmagamento de um determinado verme em grande quantidade. Escarlate lembra o sofrimento de Cristo em nosso lugar, esse sofrimento divinamente determinado. Ele não aconteceu por simples acaso. Pedro disse que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio de presciência de Deus. Jesus, quando quiseram salvá-lo dessa prisão, quando Pedro quis e outro, disse assim: olha, ninguém tira a minha vida, fica tranquila, eu mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e tenho poder para reavê-la. Então, quando a gente crê em Jesus, a gente não teme nada, nem a morte. A morte, na verdade, é a nossa amiga. Quando você pensar que você, morrendo, você vai estar com Cristo para sempre, então ela é apenas uma passagem. Só que a gente não quer, né? Uma vez eu fui orar por um senhor que estava na cama, já estava com escaras, aquelas feridas que falam tanto ficar na cama, né? Não tinha nem dente mais nada. Magrinho. Eu falei, eu vou orar. Se eu creio em Jesus como seu Salvador, eu oro aqui e você vai descansar nos braços de Jesus. Não, eu quero viver. Ninguém quer morrer, porque não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver, só que o pecado mata. A gente morre por causa do pecado. Os milhares de cordeiros oferecidos sobre o altar do holocausto pelos israelitas, segundo o Antigo Testamento, apontava para o futuro, que seria o quê? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A oferta do Cordeiro Pascal, todos os anos, iniciada no Egito, vaticinava a vinda de Cristo como nosso Cordeiro Pascal. Então, Cristo é a nossa Páscoa. Ok? O sacrifício de Cristo foi também apontado pelos profetas, lá em Lucas, Atos e 1 Coríntios fala sobre isso. A cor branca era a primeira cor vista por quem entrava, era a branca, porque as cortinas que circundavam o átrio eram de linho fino. Então, qual a cortina? Era em volta do tabernáculo. Tinha as cortinas na cerca, né? E eram de linho fino, portanto brancas. E a tenda do tabernáculo tinha em seu interior a cor branca. Igualmente na entrada do lugar santo, na entrada do Santo do Santo e nas vestes dos sacerdotes. O branco, na linguagem figurada do tabernáculo, diz respeito à perfeita justiça e pureza de Cristo, estando no tabernáculo no meio do acampamento, isso é representativo de Cristo, que foi feito justiça por nós, da parte de Deus, conforme 1 Coríntios 1,30. Vamos ler? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Isso. E 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, isso quer dizer que não se pode andar com Deus sem trilhar o caminho da santidade, da pureza, da vida e costumes diante de Deus e dos homens. Isso nos pega muitas vezes que nós esquecemos quem somos e começamos a atuar conforme as pessoas em nossa volta. Não tem como você dizer que é igual a todo mundo. Primeiro que você já nem pertence a você. Antes você pertencia ao pecado, né? Escravo do pecado, morto, condenado. Depois você veio para Cristo, você não pertence mais a você, pertence a Cristo agora. Então,
a gente costuma brincar de quem pode manda, quem tem juízo obedece. Então não é melhor a gente ter juízo? Porque ao obedecer, a gente está abençoado. Porque quando você não obedece, você tem que correr atrás da bênção. Mas quando você obedece, a bênção vem ao teu encontro. Ele diz lá em Deuteronômio 28, estas bênçãos te acompanharão. Quer dizer, aonde você vai, a bênção chegou. Aleluia. Você pode dizer, chega na fábrica, você fala assim, ó, pisei aqui dentro da fábrica, a bênção chegou aqui. Esse dia vai ser abençoado. Você abençoa todo mundo. A oração pode ser na mente, meu Senhor, abençoe esse dia. Essas pessoas, Pai, tem misericórdia, abençoe esse lugar. E você chegou, a bênção chegou ali. Amém? Vamos lá. Deus ordenou que seu povo usasse franjas e um cordão dessa cor. Que cor que era? Azul. Azul. Refere-se ao reinado de Cristo e sua realeza. Que cor que é? A púrpura. E a cor que representa o sofrimento de Cristo em nosso lugar? Escarlata, vermelha. E na linguagem figurada, o tabernáculo fala da perfeita justiça e pureza de Cristo. Branco. Muito bem. Agora vamos falar sobre os 3 metais do tabernáculo. 3 metais. O ouro é o mais precioso dos metais. O ouro é o material de que são feitas as coroas reais e ainda hoje são confeccionadas. No livro de Esther 4:11, lemos sobre um cetro de ouro que pertencia ao rei Assuero, esposo da rainha judia. Era símbolo de realeza e de honra. Quando interpretou o sonho do seu senhor, Nabucodonosor, o profeta Daniel, quando ele fez isso, ele descreveu uma estátua e a cabeça era de ouro puro. E que se referia ao próprio imperador. Os querubins de ouro de Êxodo 37 são mencionados em Hebreus como querubins de glória. Então, na verdade, tudo isso mostra que o ouro representa a divina glória de Deus. E através da exposição do tabernáculo, nós vemos que o ouro está associado à vida do Senhor Jesus. Todos os objetos do tabernáculo, no segundo compartimento, o lugar santo, era de ouro puro ou revestidos de ouro. Até a madeira usada no tabernáculo era revestida de ouro. E essa madeira tipifica a humanidade de Jesus, enquanto o ouro simboliza a sua divindade. Vem a prata. A primeira vez que a prata aparece como símbolo é naquele levantamento do povo após sua libertação da escravidão do Egito. Moisés contou todo o povo, arrolou os homens de 20 anos para cima, os quais deveriam entregar uma oferta ao Senhor como resgate das suas almas. A prata arrecadada seria aplicada em diversos setores da construção do tabernáculo. E a prata é símbolo de resgate e fala da nossa redenção em Cristo. E é interessante, amados, que o ourives, ele quando está purificando a prata, ele tem algo que o ourives falou para um estudante que estava vendo ali, ele no cadinho ali, tá aquele fogo. Ele falou assim, mas quando é que você sabe que a prata está no ponto de você parar de pôr fogo nela? Aí ele falou assim, bom, quando eu consigo ver a minha imagem nela, aí eu sei que ela está purificada. Aí você leva isso para a nossa vida. Quando Deus permite as situações na nossa vida, a gente não entende, é que Ele está purificando você. E você devia dar glória a Deus, mesmo chorando. Glorificar o Senhor, porque glória a Deus, Deus está me purificando. Está doendo, mas está me purificando. É igual a um certo lugar que a gente vai aí, que o pessoal raspa lá e dá uns trecos lá. E o pessoal chora. Mas depois vai ficando melhor, entendeu? Então,
tudo, amados, que é para consertar, para deixar perfeito, tem sofrimento. Não adianta a gente querer fugir. Quem quer fugir do sofrimento busca paliativos e não resolve nada, né? Bom, lá em 1 Pedro 1, 18, 19, vamos ler. Não foi com o quê? Coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vossos resgatados do vosso multiprocedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então a relação da prata e o ouro aqui como materiais purificados e símbolos da divindade, mesmo assim, o sangue de Jesus é mais alto que isso aí. Que preço que nós poderíamos pagar pelo resgate da nossa alma? A Bíblia diz que o resgate de uma só alma. Os recursos que o mundo tem se esgotariam antes. Mas o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado, em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar, gratuitamente. Então, através das páginas da Palavra de Deus, nós vemos o ponto principal da redenção na aspersão do sangue. Exemplo, a oferta de Abel, o sacrifício de Noé após o dilúvio, o carneiro sacrificado em lugar de Isaac, o cordeiro pascal, esse e outros exemplos apontam para a obra da redenção. Bronze ou cobre. O bronze que hoje temos é uma composição de cobre e zinco. Nos tempos bíblicos, o bronze tinha maior dosagem de cobre. O emprego que se fazia desse metal explica o seu significado. Como o cobre revestia-se do altar de sacrifício, no átrio, a serpente feita por Moisés no deserto era de cobre. O olhar para ela, os israelitas alcançavam cura e salvação. Então, o cobre mencionado na Bíblia é de grande tenacidade, resistência e durabilidade. E esse metal é geralmente reconhecido como o tipo de julgamento e justiça. Punição. No Apocalipse, capítulo 1, Jesus anda no meio dos candeeiros, que é a igreja, e ele é mostrado como tendo os pés de bronze polido e refinado numa fornalha, essa resistência, né? Segurança. Concluindo, o cobre ou bronze na tipologia bíblica fala de julgamento, tipifica Jesus Cristo levando sobre si o juízo dos nossos pecados. Então, esse é o simbolismo desses metais, né? Os objetos do lugar santo eram de ouro, o que simbolizava esse aspecto da natureza de Cristo, sua divindade. Onde seria empregada a prata arrecadada entre os homens maiores de 20 anos de idade? Construção do tabernáculo. A oferta de Abel, o sacrifício de Noé após o dilúvio, o carneiro sacrificial em lugar de Isaac, o cordeiro pascal, todos eles apontam para quem? A obra da redenção. E por suas propriedades de tenacidade e durabilidade, o cobre na Bíblia é assim reconhecido tipo de julgamento e justiça. Né? Ok. O que o véu do tabernáculo simboliza? O véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo, o acesso à presença de Isso. Deus mudou a data da Páscoa, do 7º para o 1º. A primeira Páscoa veio a ser o... E milhares de cordeiros oferecidos sobre o altar do holocausto por israelitas, vinda do Cordeiro de Deus. Muito bem. Vamos. Oi? 26. Cobre. Ao 26, o cobre, né? Tipifica Jesus levando nossa punição sobre si, para que não fôssemos julgados por nossos pecados. Então, glória a Deus. Vamos fazer uma pausa, e daqui a pouco voltamos para os sacrifícios e as leis.